E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para você poder fazer o trabalho. Deixa eu tirar aqui, ó. Fazer um trabalho bacana com balanceamento de equações. Um assunto que não tem muita importância para os vestibulares, mas de qualquer forma é bom você saber para uma estequiometria da vida. Apesar de que as equações já vêm praticamente balanceadas, principalmente no nosso foco maior que é o Enem. Mas de qualquer forma dá pra gente fazer um trabalho bacana, um trabalho legal. Tô vendo a hora aqui que eu tô começando para ver a hora que eu vou finalizar. Então o que é que nós temos aqui? Vamos começar então para a gente saber o que é esse balanceamento de equações, já que eu não vou lhe dar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, que eu não sei exatamente que hora você está vendo o vídeo. Então vamos nessa. O que é que nós temos aqui? O que seria um balanceamento de equações? Balancear equação quer dizer o que, amigo? Bom, balancear equação quer dizer equilibrar, deixar um lado exatamente igual ao outro. Como assim um lado igual ao outro, amigão? Na verdade, o nosso lado igual ao outro é o total de átomos. Total de átomos que tem no primeiro membro deve ser igual ao total de átomos que tem no segundo membro. A setinha de uma reação química representa a divisão do primeiro membro para o segundo membro. Quem vem antes da seta faz parte do primeiro membro, são os reagentes. Quem vem após a seta faz parte do segundo membro, são os produtos. Aí você tem que colocar o total de átomos de todos os elementos que tiverem. Mas como é que eu faço isso, amigo? Bom, você tem alguns métodos. Na verdade, você tem dois importantes para poder fazer o trabalho. Quais seriam os dois? Primeiro, mais simples, é o chamado método direto, ou método das tentativas, que é como o nome já diz, você vai tentar. Como assim tentar? Repara aí que você tem uma equação simples, uma equação pequena, onde você tem ferro, Fe, e o oxigênio, O, como elementos. Então, nesse caso, você pode observar que você tem na primeira fórmula Fe, apenas Fe, significa dizer que tem um átomo de ferro. Na segunda fórmula, você tem O2, ou seja, você tem dois átomos de oxigênio. Depois da seta nos produtos, você já tem Fe2, dois átomos de ferro, e O3, três átomos de oxigênio. Então você percebe que a equação não está balanceada. E como é que eu faço para balancear, amigo? Aí você vai tentar. Você vai perceber que você tem 2 oxigênios de um lado e 3 do outro. Então, 2 e 3 são números primos. Então, o que é que eu tenho que fazer? O ideal é você chegar na frente do O2 e colocar o número 3. Já que você agora vai fazer o seguinte, vai multiplicar o número da frente, que é o 3, que chama de coeficiente estequiométrico, pelo 2, que é o número de átomos. Quando você fizer essa multiplicação, 3 vezes 2, você tem 6. E aí na outra fórmula, F é 2 ou 3, você coloca 2 na frente, porque esse número 2, esse coeficiente, ele multiplica o número de átomos que tem no oxigênio. Então você vai pegar o 2 da frente e multiplica por 3. 2 vezes 3 é igual a 6. E o ferro você tem 2 vezes 2. 2 vezes 2 ferro você tem 4. Então quer dizer que do outro lado, no primeiro membro, você vai colocar 4. E aí você consegue fazer seu trabalho tranquilamente. Sua primeira equação está devidamente balanceado. Repara na segunda equação que você já tem C4H10 mais O2. Você já tem 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. O ideal é que você deixe sempre a substância simples, que no caso aí é o O2, já que só tem um tipo de elemento, por último. Aí você vai na ordem, né? Você tem C4, 4 carbono de um lado, e depois da seta você tem CO2, você só tem um carbono. Então significa dizer que eu devo colocar 4 na frente dessa fórmula. Aí você percebe que você tem 10 hidrogênios no C4H10, 10 hidrogênios. Do outro lado você só tem 2. Aí você coloca 5, já que 5 vezes 2 dá 10. Agora cuidado com uma coisa aqui. Repara que você tem 2 oxigênios antes da seta. Só que depois da seta você tem 4 na frente e 2 embaixo do oxigênio. Ou seja, você tem 8. 4 vezes 2, 8. E no caso da água, você tem 5 e 1. Você tem 5 vezes 1, você tem 5. Então quer dizer que você tem 8 no CO2 e 5 na água. O que é que isso quer dizer? Que eu tenho 13. Aí eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu tenho 2 átomos de oxigênio. E eu quero 13, porque do outro lado tem 13. Então eu preciso colocar 6,5. Só que 6,5 é um número quebrado e não se coloca número decimal. Aí você precisa transformar em uma fração. Como é que eu transformo 6,5 em uma fração, amigo? Bom, 6,5 em uma fração, 6,5 é a mesma coisa de 13 sobre 2. Então, se você observar, 13 sobre 2, quando você multiplicar por 2, você vai cortar 2 e 2. Você vai ficar apenas com 13, que é exatamente o total que você tem lá. Então, raramente você deve colocar fração, mas algumas vezes acontece.
Você fala, e aí amigo, o que é que eu tenho que fazer mais? Bom, vamos fazer mais treinamento para você ficando cada vez mais craque. Repare que agora eu já tenho Na, eu tenho P, eu tenho O, eu tenho Ba e tenho H. Sódio, fósforo, oxigênio, bário, hidrogênio. Bom, aí você percebe que eu tenho 3 sódios na primeira fórmula e um lá na última, NaOH, eu tenho um sódio. Repara que eu tenho o bário 1 na primeira fórmula e 3 na segunda. Então o que, é que eu tenho que fazer aí, amigo? Aí é o seguinte, nesse caso aí, você tem 3 elementos sofrendo variação brusca de NOx. Sódio tem 3 de um lado, 1 do outro. Bário tem 1 do lado e 3 do outro. O fósforo tem 1 na primeira fórmula, que é Na3P, só tem um P. E na segunda fórmula, do outro lado, que na verdade é a primeira depois da seta, mas a segunda fórmula que tem fósforo, você teria o P, que multiplica por 2 de fora, então você teria 2. Então o ideal é você começar por aí, onde você tem mais elementos com mais átomos. Como assim mais elementos com mais átomos? O bário com 3 e o fósforo com 2. Então você tem aí mais elementos com mais átomos, porque a primeira fórmula você tem sódio com 3 e fósforo com apenas 1. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você tem 3 bários, então você coloca 3 na frente do primeiro. Aí você percebe que o que você tem são 2 fósforos na segunda fórmula, no Ba3PO4, como nós falamos. Se tem 2, coloca 2 na primeira. E aí agora você passou a ter 6 sódios, 6. Você tem 2 vezes 3 Na, 2 vezes 3. Então você vai para 6 do outro lado. Aí você agora só faz conferir. Como é que eu confiro? Você consegue fazer o seguinte. Vou um sozinho aqui. Pronto, show de bola. Aí você tem hidrogênio. Veja aí no BaOH2. Você tem 2 fora vezes 1 dentro. 2 fora do parênteses vezes 1. 2 vezes 1 você tem 2. Vezes 3 dá 6. E aí você tem lá no NaOH, 6 vezes 1, você também tem 6. E aí você balanceou o hidrogênio. E se quiser, você vê o oxigênio. Você tem 2 na frente, vezes 4 de baixo no Na3PO4. 2 vezes 4 dá 8. E na outra fórmula você também tem oxigênio, tem que somar. Você tem 2 vezes 1 dá 2, vezes 3 dá 6. Então 2 de baixo, depois do parênteses, vezes 1 do oxigênio e 3 da frente. 2 vezes 1 vezes 3 dá 6. Ou seja, eu tenho 8 mais 6, eu tenho 14. Do outro lado você percebe que você tem 2 vezes 4, 8. 2 de fora do parênteses, no Ba3PO4, 2. 2 de fora vezes 4, você tem 8. E no NaOH, 6 vezes 1 você tem 6 e você tem a equação balanceada. Se quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Colocar 1 na frente dessa forma, mas é desnecessário. Aí você fica à vontade. E agora, amigo, agora você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui o que é que você tem? Você tem KOH mais H2SO4, parará, parará. Você tem KOH, H2, SO e por aí vai. Você fala, então, amigo, como é que eu faço aqui agora? Bom, aqui é o seguinte. Aqui você tem 1 potássio de um lado e 2 do outro. Então você percebe que aqui você tem seu potássio. Aqui você tem 1, aqui você tem 2. Então o que é que eu faço aqui, amigo? Aí você chega na frente do primeiro e coloca 2. Aí você percebe que o S, você tem 1 e 1. Então significa dizer que você não precisa fazer nada. Nada, nada, nada. Repara que o hidrogênio, aqui você tem o que de hidrogênio? Você tem 2 vezes 1, 2. E aqui você também tem 2. Então aqui você tem 2 vezes 1, 2 e aqui 2. Dá 4. Como aqui tem 2 hidrogênios, o que é que eu faço? Você coloca 2 na frente dele. E aí você passa a ter os 4. Confirma o oxigênio, eu vou para lá e para cá. 2 vezes 1, 2. Mais 4 daqui, 6. Então você tem 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Aqui você tem 4, mais 2, que você tem 2 vezes 1. Então você tem 4, mais 2 também dá 6, e sua equação fica devidamente balanceada, tá certo? E aqui, eu cobri, meu rostinho cobriu aqui, aí eu tiro ele para você poder ver. Você tem essa fórmula, agora repara que tem a L, o alumínio, o S que é o enxofre, o oxigênio de praxe, o ferro, o Fe e o fósforo, o P. E aí você percebe que você tem 2 alumínios na primeira e 3 enxofres. E na segunda você tem 3 ferros e 2 fósforos. Você percebe que está igual, 2, 3, 3, 2.
Então aí é só você fazer pela ordem. Repara que você tem aqui 2 alumínios e aqui você tem 1. Então aqui você vai colocar 2 alumínios tranquilo de boa. Repara que aqui você tem 3 enxofres e aqui você tem 1. Então você vai colocar 3 na frente dele. Aí perceba que ficou tudo legal, porque você tem 3 ferros na primeira fórmula, Fe3PO42, e você acabou de colocar 3 na segunda. E aí você ficou fechado. E repara que você tem 2 fósforos, bem aqui nessa fórmula, 2 fósforos aqui, 2 fósforos, e aqui você tem 2 também nessa outra fórmula, o AlPO4, e aí você fechou tudo bonitinho. Então você percebe que aí você matou o chamado balanceamento por tentativas. E aí você disse agora que vai ter que ir para o método da oxirredução. No método da tentativa, o pessoal diz dar algumas regras para você trabalhar com primeiro metal, depois a metal, depois não sei o que. Você percebeu que pode até funcionar em alguns, mas não funciona para todos, tá certo? Aí você fala, e agora o que é que eu faço? Bom, agora você tem um balanceamento chamado de método da oxirredução. Esse método aqui você percebe quando você tem pelo menos 3 ou 4 elementos. 3 mais ou menos, mas com 4 já é certo de você fazer oxirredução quando tem variação do NOx. Você tem que calcular o NOx, por isso que nós temos uma aula de NOx. Se você não tiver lembrado, você assiste de novo, porque aqui só sai se o cara tiver craque no NOx. Ou então, quer dizer, também tem que saber NOx. E aí você tem umas regrinhas, um roteiro para decorar. As pessoas decoram assim, dessa forma, que eu acho, não gosto muito. Mas eu vou fazer esse balanceamento de duas maneiras. Vou fazer por esse método tradicional, como todo mundo conhece, e vou fazer de uma maneira assim de cabeça, meio que o método tradicional já na cabeça da gente. Você vai ter que calcular o NOx, todos os elementos, vai ter que selecionar a espécie que variou o NOx, você vai ter que calcular o delta, que é a variação NOx maior menos NOx menor, multiplicar os valores de delta pela maior atomicidade, você vai ter que inverter os valores de delta, e você vai depois fazer o que nós fizemos agora com as 5 equações anteriores. Você vai fazer o chamado método das tentativas. Como é que seria isso, amigo? Bom, aí você vai ter que fazer o seguinte. Tem aqui uma equação, vou vir para aqui para baixo, para lhe mostrar como é que a coisa funciona. Você pode tentar fazer por tentativa. Você pode tentar. Mas só que eu acho que vai perder tempo. E aí vamos nós então fazer a primeira coisa, que é calcular o NOx. O que é que eu faço aqui, amigão? Primeira coisa é colocar 0 no P. Por que colocar 0 no P? Porque ele é substância simples. Toda substância simples tem o NOx igual a 0. E aí você tem aqui HNO3, tem que selecionar, você tem que calcular o NOx do elemento central, que é o nitrogênio. Só que primeiro eu tenho que saber a família dele. A família dele é a família 15, que é a família que o pessoal chama de 5A. Aí você diz, como é que eu faço isso? Lembre da aula de NOx. Se ele não tem NOx fixo, que é o caso, quais são as famílias que têm NOx fixo? Família 1 e família 2. Família 1A e família 2A. Família 1 e família 2. Aí você fala, o que é que eu faço aqui, amigo? Bom, aqui agora, se ele não tem NOx fixo, você vai colocar menos 2 no oxigênio. Sempre que não tiver NOx fixo, o oxigênio é menos 2. Quem está ao lado, colado com o oxigênio. Aí se ele tiver, tenha calma que a gente vai ver depois devagar. Aí você tem aqui agora o hidrogênio que é mais 1. Porque o hidrogênio tem 2 NOx. Ou o hidrogênio é mais 1 ou ele é menos 1. E aí você diz, como é que eu vou saber pelo elemento que você acabou de selecionar? Se o nitrogênio for metal, o hidrogênio é menos 1. Se ele não for metal, que é o caso e aquele é um gás, ele vai ser mais 1, tá certo? Aí você fala, e aí como é que eu faço? Agora é só multiplicar. Você vai multiplicar 2 vezes menos 3, você tem menos 6. E 1 vezes mais 1, que você tem mais 1. Aí você percebe que 1 menos 6 dá mais 5. Por que tem que ser mais 5, amigão? Pelo seguinte, como eu tinha 1 menos 6, eu estava com menos 5. Isso quer dizer que para essa substância existir, ela tem que ser neutra. Para ela ser neutra, é necessário que o NOx dela seja com sinal trocado. Ou seja, se eu tenho menos 5, é necessário que o nitrogênio seja mais 5. Sendo mais 5, você calculou o NOx dele tranquilamente, sem problemas. Na água não tem mistério. O hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. A água é sempre assim, não tem para onde correr, até porque vai dar, vai neutralizar. Se você multiplicar 2 vezes mais 1 do hidrogênio dá mais 2, com menos 2 do oxigênio você fechou. Agora aqui é parecido com aquele outro, para você já ir treinando cada vez mais. P é o elemento central. P é da família 15 5A, que não é fixo. Fixo somente a 1 e a 2. Se não é fixo, oxigênio, menos 2. E aí, como fósforo é um ametal, hidrogênio é mais 1. Continha 4 vezes menos 2, eu tenho menos 8. 3 vezes mais 1, eu tenho mais 3. Aí, ó, quanto é que dá mais 3 com menos 8? Dá menos 5. Então, o fósforo aqui precisa ser, coincidentemente, mais 5.
E aí você tem mais 5 como NOx do fósforo e matou. Agora quem está ao lado do oxigênio é o N, que não é fixo. Se não é fixo, o O vai ser quanto? Menos 2. E aí o N só pode ser para poder zerar isso aqui, mais 2 tranquilamente. Calculou NOx, que é o que dá mais trabalho para quem não tem muita habilidade. Você matou, você vai agora para os elementos que variaram. P saiu de 0 para 5. Se saiu de 0 para 5, ele está aumentando o NOx. De 0 para 5. Está sofrendo oxidação. Oxidação é o chamado agente redutor. Ele está oxidando de 5. Como é que eu faço isso, amigo? Faz assim, ó. A oxidação, 0 para 5 é 5 menos 0. O maior menos o menor. Isso dá 5. E no caso, quem é o outro elemento que está variando? O nitrogênio, que sai de 5 para 2. De 5 para 2, ele está sofrendo uma redução de 3 elétrons. 5 para 2 está reduzindo de 3. E agora, amigo? Agora você, pelo roteirinho, multiplicar pela maior atomicidade. Como é que eu faço isso? Você vê aqui, ó. Olha que o P, você tem nessa setinha que eu coloquei, um átomo. Olha que o outro P tem um átomo. Eles são exatamente iguais. Se eles são iguais, não precisa nem multiplicar, mas vou multiplicar para constar. Vou multiplicar por 1, e aí você tem que o 5 vezes 1 continua do mesmo jeito, já que só tem um átomo. Nitrogênio da mesma forma. 1 de um lado, 1 do outro. Aí você multiplica por 1, que você vai achar 3. Aí você fala, e agora, amigo? Bom, se fossem diferentes, calma, está vendo devagar a nossa primeira equação, depois a gente vai ver quando tiver com números diferentes. Bom, multipliquei por 1, que não precisava, mas multipliquei, agora é só fazer isso aqui, ó, a inversão dos valores. Né? 5 e 3, 5 do P e 3 do N, pois agora passa a ser o oposto, passa a ser 3 do N, ou o 3 do N passa a ser do P, e o 5 do P passa a ser do N. Então, na frente do fósforo, eu coloco 3, e vou colocar justamente esse 3 na frente dos 2. Por que na frente dos 2? Porque os dois eles têm exatamente o mesmo número de átomos. A mesma coisa com o nitrogênio. Na frente do nitrogênio eu coloco 5. As duas fórmulas que tem nitrogênio, HNO3 e NO, as duas fórmulas vão ficar com 5 na frente. E essa equação ficou praticamente pronta. Por que praticamente pronta? Porque agora é só você olhar isso aqui, ó. Você percebe que você tem hidrogênio de um lado, você tem 3 vezes 3, que agora só falta hidrogênio e oxigênio. Se você multiplicar 3 vezes 3, você tem 9. E do outro lado, o que é que você tem? Você tem do outro lado 5 vezes 1, você tem 5 hidrogênios. Você quer 9, você tem 5. Aí na água você percebe que você está com 2. Se eu tenho 5 e eu tenho 2 aqui, eu vou multiplicar isso por 2, já que 2 vezes 2 é igual a 4, e aí eu consigo fechar o balanceamento. E se quiser, ainda confirma com oxigênio. 5 oxigênios vezes 3, eu tenho 15. E aqui eu tenho 2 da água da frente, vezes 1 oxigênio, eu tenho 2. 15 mais 2 vai me dar 17 oxigênios. Do outro lado eu tenho 3 vezes 4, eu tenho 12. 5 vezes 1, eu tenho 5. 12 mais 5 eu tenho 17. E sua equação está balanceada. E agora, amigo, agora se você quiser, você pode fazer assim, ó. Vou sair daqui, vou vir para cá agora, para que você veja o seguinte. Eu posso balancear isso aqui também de uma maneira de cabeça. Aí depende muito da habilidade de cada um. Comecei a primeira, acho que vai ficar mais difícil para você fazer isso rapidamente. Mas para quem já tiver habilidade, talvez já foi mais rápido. Mas seria assim. Bota o NOx de todo mundo, tranquilamente. Todo mundo com o seu NOx, que é o que dá mais trabalho. Agora é só fazer na cachola o seguinte, ó. Quem está sofrendo variação? Quem está sofrendo variação é o fósforo, de 0 para 5. Como eu tenho um fósforo de um lado e um do outro, eu não vou multiplicar por nada. Aí você diz, e aí? Esse 5 que está no variando do fósforo, eu jogo do outro que está variando. Quem é o outro que está variando? O nitrogênio, que passa de 5 para 2. 5 para 2 está variando de 3. E como eu tenho um nitrogênio no HNO3 e tenho um nitrogênio no NO, significa dizer que eu não vou mudar nada. Então, o que isso quer dizer? Que 5 do fósforo eu jogo nos nitrogênios. E 3 do nitrogênio eu jogo nos fósforos diretamente. Então eu faço basicamente isso daqui, ó. 3 do nitrogênio eu jogo nos fósforos e 5 do fósforo no nitrogênio. Então quer dizer, eu fiz tudo na cabeça. Fósforo de 0 para 5 dá 5. Como eu só tenho 1 em 1, não preciso multiplicar, já jogo no nitrogênio que eu vi que variou de 5 para 2.
5 para 2 dá 3. Como tem 1 em 1, eu jogo nos fósforos e aí é só fechar o hidrogênio. Como tem 9 no H3PO4, eu coloco na frente da água 2, para ficar 2 vezes 2, 4, mais 5 do HNO3 e eu fecho o balanceamento. Tá certo? Bom, aí agora vamos fazer a próxima equação também com eles iguais. Eu aconselho você até a colocar no papel, se você quiser, para ir me acompanhando, se você achar que vale a pena, né? Que a gente vai fazendo junto. Então vamos nós. Tradicional, depois método meu. No meu método. Então aí o que é que você faz? Você faz o seguinte, você vai olhar aqui agora, NOx. Arsênio, quanto é que vale? 0. Quem está ao lado do cloro, ou melhor, quem está ao lado do oxigênio? Cloro. O cloro, que é de qual família? 17, família 7A. Então significa dizer que não é fixo, oxigênio, menos 2. Se o oxigênio é menos 2, aí você vai para o Na. O Na já é da família 1, já é fixo 1. Aí você fala, peraí amigo, mas você não falou que o oxigênio é menos 2 quando é fixo? Falei, mas ao lado dele. Então quem está ao lado do oxigênio é cloro. Como o cloro não é fixo, o O é menos 2. Como o sódio é fixo da família 1, já bota direto. Agora é só multiplicar. 1 oxigênio vezes menos 2, menos 2. 1 sódio vezes mais 1, mais 1. E aí você tem aqui para zerar mais 1. Por que eu tenho que para zerar mais 1, amigo? Porque mais 1 com menos 2 dá menos 1. E aí para poder zerar isso aqui eu preciso de mais 1. Agora você vai colocar como NOx dele mais 1 tranquilamente, tá certo? E aí na água não tem muito estresse. Na água já é direto, mais 1 e menos 2, já pode colocar aí tranquilamente. Aqui o elemento central é o arsênio, que pertence à família 15, família 5A. Aí faz a mesma coisa. 5A é fixo? Não. Então oxigênio é menos 2. E o arsênio é metal? Não. Então hidrogênio é mais 1. Por isso que é bom saber a tabela periódica, conhecer alguns elementos para poder o cara ficar ligado nisso. Tá, como é que a gente multiplica? 4 vezes menos 2, você tem, ó, menos 8. 3 vezes mais 1, você tem mais 3. Aí se você olha aqui, você tem mais 3 com menos 8. Mais 3 com menos 8 dá menos 5. Então o arsênio tem que ser mais 5. E aí você coloca mais 5 como NOx. Aqui já é direto. Por que direto? Porque Na é mais 1 e o Cl vai ser menos 1. Aí vai fazer a mesma coisa. Quem variou? Arsênio. Saiu de 0 para 5. De 0 para 5, oxidou. Oxidou de 5. 5 menos 0 dá 5. Quem mais variou? Quem variou foi o cloro. Saiu de mais 1 para menos 1. Sofreu redução. Agora cuidado, que de mais 1 para menos 1 a redução vale 2. Então aí você tem 2 de redução. Já que 1 menos menos 1, menos 1, aí você tem menos com menos dá mais. Ou então você tem mais 1, 0 e menos 1. Você tem uma variação de 2. Como você já percebeu, igual ao outro, você tem um arsênio de um lado e um arsênio do outro, não muda nada. Então multiplica por 1 só para constar e continua 5. Mesma coisa você faz com o... Vamos lá. Mesma coisa você faz com o cloro. Como é que eu faço com o cloro, amigo? Um cloro de um lado, um cloro do outro. Aí o que é que eu faço aqui? Eu tenho 1 em 1, multiplico por 1, que eu vou achar 2. Aí agora você vai ver que você tem a inversão. Fazendo a inversão, eu tenho que colocar 2 na cara do arsênio, 5 na cara do cloro. Então eu tenho 2 e tenho 5 de variação. Agora eu coloco, nos dois arsênios eu coloco 2, tanto no primeiro quanto no segundo. Os dois eu coloco 2 na frente, 2 em um, 2 no outro. E no caso do cloro a mesma coisa, vou colocar 5 na frente dos dois cloros. 5 na frente de um, 5 na frente do outro. E aí você percebeu que ficou fácil, porque o hidrogênio, você tem aqui 2 vezes 3. Você tem 6. Como na água você está com 2, é só colocar 3 na frente. E aí ficou mais rapidinho, você balanceou essa equação facilmente. Se quiser confirmar com oxigênio, você tem 5 vezes 1, 5. E você tem 3 vezes 1, você tem 3. Aí você tem um total de 8, que é exatamente o que você tem do outro lado. 2 vezes 4. 2 vezes 4, você tem 8. E sua equação ficou devidamente balanceada. Vou sair daqui. E aí você pode fazer pelo método rápido. Como é que é o método rápido, amigão? Você calcular os NOx. Todo mundo aí já calculando rapidinho. Já pensou se a gente fizesse assim na prova? Ia ser ótimo, hein? E vê que variou. Arsênio saiu de 0 para 5. Então oxidou de 5. Os arsênios eu vou colocar no outro que variou, que foi o cloro. Então eu pego esse 5 do arsênio e coloco bem na frente dos cloros. Na frente dos dois. E o cloro de 1 para menos 1,
De 1 para menos 1 você tem 2 de variação. 1 para menos 1 dá 2 de variação. Então eu coloco nos acenos os dois. E aí você percebe que você tem tudo fechadinho. Agora é só hidrogênio. Como na água não tem nada, e no H3SO4 eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6, é só colocar 3 lá na frente. E sua equação foi devidamente balanceada. Mais um agora, vou prometer a você que agora vai ter um número diferente para você ficar sabendo como é que você faz. Então aqui você tem, vou colocar aqui embaixo, e você vai vendo todo mundo, vou colocar mais ou menos aqui para não ficar aqui agora, show de bola. Você tem o seguinte, NOx, iodo 0. De novo, HNO3, você já está cansado de saber, de tanto fazer, que ele está em todas, família 5A, família 15, não é fixo, menos 2 no oxigênio. Não é metal, mais 1 no hidrogênio. Aí eu coloco multiplicação, 3 vezes menos 2, menos 6, 1 vezes mais 1, mais 1, 1 menos 6 está dando menos 5. Como dá menos 5, você precisa de mais 5, que é o NOx do nitrogênio. Na água, tudo normal, tudo igual, menos 2 e mais 1. Agora aqui você tem iodo. Iodo pertence à família 17, viu? Aqui foi um vacilo, é 17, família 7A, que o pessoal chama. Então, você bota aí no seu caderno, se você estiver anotando, 17, que também não é fixo, oxigênio menos 2. Hidrogênio vai ser mais 1, já que ele não é metal. E aí você faz a conta normal. 3 vezes menos 2, menos 6, 1 vezes mais 1, mais 1. E aí você tem igual do nitrogênio, a variação é 5. E aqui, como o N não é fixo, o O vai ser menos 2 e o N vai ser mais 2. E aí agora você tem o seu, vamos começar a balancear. Quem foi que variou? Iodo de 0 para 5, oxidou de 5, oxidou de 0 para 5, oxidação de 5. Nitrogênio de 5 para 2, de 5 para 2 está sofrendo redução, redução de 3, redução de 3. Agora repara, quantos iodos eu tenho? 2, finalmente chegou a hora que você queria. Iodo 2 e aqui iodo 1. Significa dizer então que eu vou multiplicar por 2, que é a maior atomicidade, porque são 2 iodos sofrendo oxidação de 5, que vai dar um total de 10 elétrons sofrendo variação. E o nosso nitrogênio, que é um de um lado, um do outro, tá normal, multiplica por 1, a gente acha 3. Faz normal, viu? A única diferença é essa aqui. Faz normal, viu? A única diferença é essa aqui, que você vai multiplicar por 2. Aí você percebe que você tem a inversão. Fazendo a inversão, você tem aqui 3 e 10. Então você tem na frente do iodo, você vai colocar 3. Agora muito cuidado, porque eles são diferentes. Você tem 2 de um lado e um do outro. Esse 3 vai justamente para... Agora muito cuidado, porque você tem aí a diferença no número de átomos. Então perceba que esse 3 ele vai justamente para frente do iodo. Esse 3 aqui do iodo vai para frente do I2. E somente ele mais nada. Somente ele mais nada. O outro você não coloca nada por enquanto. Aí você tem o nitrogênio com 10. Aí você coloca nos dois. Aí sem problema, 10 de um lado, 10 do outro. Fechou. Agora repara que o iodo passou a ter 6. Aí lá no outro você coloca 6. E aí fechou tranquilamente. Agora veja os hidrogênios. Como é que eu vejo os hidrogênios? Você tem 10 hidrogênios de um lado. Aqui você tem 6. Então é necessário, como aqui você tem 2, colocar 2 na frente da água. Já que 2 vezes 2 dá 4, mais 6 dá 10. E você fechou seu balanceamento. Você tem agora os oxigênios, né? Você tem aqui 10 vezes 3. Você tem 30. Agora no outro você tem 2 vezes 1, você tem 2. Você tem 6 vezes 3, você tem 18. E 10 vezes 1, você tem 10. Se você somar 2 com 18 com 10, você tem 30 e tá tudo fechadinho, bonitinho, sem problemas, tá certo? Bom, vou sair daqui para agora a gente fazer de cabeça. NOx de todo mundo. Agora como é que faz de cabeça quando muda? Não, dá praticamente no mesmo. Opa, apareceu aqui, eu vou botar aqui assim. Beleza. E agora como é que a gente faz? Quem está variando? O iodo, que variou de 0 para 5. De 0 para 5 é 5, só que são 2 iodos. Aí eu multipliquei 5 vezes 2, 10. 10. E aí eu botei 10 nos nitrogênios, que estão sofrendo a variação de 5 para 2, 3. Aí eu coloco somente no iodo maior. Só no iodo maior, que tem 6.
Aí no HIO3 eu coloco 6. Como eu tenho 10 hidrogênios no HNO3 e eu tenho 6 no HIO3, eu coloco 2 aqui na água e fecho bonitinho, tranquilo, sem problemas, tá certo? E aí vocês percebem que agora chegamos ao final dessa primeira parte do balanceamento de equações. Então aí tá de boa, tá tranquilo. Beleza pura, próxima aula, método da oxirredução com alguns casos diferentes, tá certo? Valeu, fui!